Olá, meus amores. Eu me chamo Norma Elisa, psicotecária, e tô aqui junto com outras duas bibliotecárias, Mônica Barreto, Kátia Costa, para contar a história não contada, mal recortada da ciência da informação. Bora? Um outro recorte da ciência da informação, de tendências da ciência da informação? Não. Um salto do tigre rumo ao passado. É o que vai nos dizer Walter Benjamin, esse fofo da teoria crítica, a teoria da desconfiança. É preciso abandonar essas concepções históricas lineares em prol de uma outra temporalidade mais disruptiva, entrecruzada e grávida de possibilidades que ficaram lá no pretérito e ainda tem potencial de eclodir. Eis o contexto do salto do tigre no passado de que fala Benjamin. Portanto, neste salto do tigre rumo ao passado, vamos investigar essa treta, ciência da informação versus biblioteconomia. Isso implica examinar a história com um olhar distanciado, situando-se não ao lado dos vencedores, mas sim dos vencidos. Breta vai complementar o que diz o Walter Benjamin com o seguinte: as manifestações públicas de luto se revelam imprescindíveis. Paradoxalmente, o luto não deve ser sinônimo de lamento, mas sim de luta. Por todas as vidas que contam, pesam ou importam, seja dos vivos ou até dos mortos, que só resistirão contra a violência, o esquecimento, por meio da construção sempre precária de uma resiliente memória ética. Será possível criar uma memória ética do progresso da ciência da informação? Quem são os invisibilizados na literatura produzida pelos cânones da ciência da informação? Por tudo isso é que é necessário produzir vozes, dar voz, seja midiática, intelectual ou criativa, para os vencidos. Quem são os vencidos na ciência da informação? Quem são os mortos desse processo evolutivo e de progresso? Terá morrido a biblioteconomia? Olá, meus amores. Sou Mônica Barreto, a bibliotecária, maga da informação. Vim aqui para entrecruzar os fundamentos da história da biblioteconomia e da ciência da informação. O que dizem seus precursores? O que se descobriu com esses entrecruzamentos? Vamos começar com Vannevar Bush. O advento de máquinas aritméticas fabricadas em grande escala, assim que os métodos de produção tornaram-se suficientemente avançados. Progresso, máquinas aritméticas, fábricas, extenso mercado, avanço. Essas são ideias desta época. Agora vejamos o que diz nosso amigo Burke, outro precursor muito citado na área da CI. A importância da ciência da informação e as razões para a ênfase atual sobre esta disciplina são claras. A necessidade de organizar nossos esforços e encontrar novos desafios para a consolidação da American Society for Information Science. Ora, importância da CI. Que razões seriam essas? Que se lê subliminarmente nessas ideias? Vejamos Buckland, outro grande precursor. Bibliotecas tratam com livros.
bases de computadores em sistemas de informação manipulam dados na forma física de bits e bytes. Museus trabalham diretamente com objetos. E ainda mais. Arquivos, bibliotecas e escritórios são dominados por textos, artigos, cartas, formulários, livros, periódicos, manuscritos e registros escritos de vários tipos, em papel, em microfilmes e no formato eletrônico. Contudo, é nesse princípio que dados são colecionados e alimentam as bases de dados. Bibliotecários apenas selecionam livros, museus colecionam objetos e editores publicam livros. Ora, Sr. Buckley, fale-me mais sobre isso. Tefko Saracevic, um outro coleguinha, precursor da CI, ainda reforça. A recuperação da informação tornou-se uma solução bem-sucedida, encontrada pela ciência da informação e em processo de desenvolvimento até hoje. Oh! E os bibliotecários nunca pensaram nisso? Ora. Fale-me mais sobre isso, Sr. Saracevic. A conclusão, então, é que a biblioteconomia e a ciência da informação, embora relacionadas, será? Constituem campos diversos. As diferenças ficam ainda mais evidentes pela agenda das pesquisas, das agências. É inteiramente diferente daquilo que financiam as pesquisas biblioteconômicas. Similarmente, existem muitas e pronunciadas diferenças, nos programas dos respectivos congressos, por exemplo. Embora a CI e a biblioteconomia sejam grandes aliadas, onde? A ponto de muitos assumirem o termo biblioteconomia e ciência da informação para descrever o mesmo campo de estudos, na realidade, as diferenças apontadas são de tamanha importância qualitativa que desautorizam tal união, diz Saracevic. E ainda mais. A evolução da sociedade da informação está em aceleração, sendo claramente visível na Europa, nos Estados Unidos e na orla do Pacífico. Sua importância estratégica ultrapassa o nível da cooperação regional e global em direção ao desenvolvimento nacional e ao progresso social, bem como em direção aos avanços organizacionais e vantagens competitivas. Quem ganha com essas falácias? Quem recebe mais recursos para pesquisas? Que pesquisas serão financiadas? As dos pseudocientistas da informação ou do bibliotecário? Quando falamos cientistas da informação, o que nos vem à mente? Quando falamos bibliotecário, o que nos vem à mente? Qual discurso foi vendido para os cientistas da informação e para o bibliotecário? A quem interessa esse jogo de palavras, de terminologias? Ora. Vamos pensar? Há séculos, para não dizer milênios, as bibliotecas e quem trabalhava nelas estavam a serviço de reis, imperadores. Veja, por exemplo, a Biblioteca de Alexandria, que foi um verdadeiro templo de acúmulo de documentos da barbárie, como vai dizer o Walter Benjamin.
todo tipo de artefato cultural que pudesse ser capturado das invasões bárbaras. Walter Benjamin vai dizer que nunca há um documento da cultura que não seja ao mesmo tempo um documento da barbárie. Apesar dos muitos esforços para fazer do livro, da leitura, da cultura, artefatos populares, até hoje eles são restritos àqueles que têm recursos, condição, tempo para acessá-los. A biblioteconomia sempre teve uma natureza aristocrática. E isso sim deva cair em desuso para que as bibliotecas, os bibliotecários e a biblioteconomia sejam de fato propulsores da socialização do conhecimento, aparelhos democráticos a serviço da melhoria da sociedade, uma real popularização das bibliotecas e da biblioteconomia. Afinal, já dizia o filósofo e poeta e cantor crioulo com a seguinte letra: os saraus tiveram que invadir os botecos, porque biblioteca não era lugar de poesia, era lugar de silêncio e de uma gente assim que se acha muito sabida. Os primeiros cursos superiores de biblioteconomia datam de 1821, a escola francesa, 1882, a escola alemã, e 1887, a escola americana. E todas se ocupavam essencialmente da produção, armazenamento e recuperação da informação, especialmente a científica. É verdade, enquanto ciência social aplicada, a biblioteconomia tem uma certa afeição pela praxis, pela prática, mas isso não faz nenhuma ciência social aplicada menor do que uma ciência pura. Possivelmente foi exatamente esse aspecto, essa característica da biblioteconomia, que fez nascer o interesse de físicos e matemáticos que passaram a chegar no campo da organização da informação pela via da tecnologia, dos bits e bytes, dos sistemas computacionais. Foi o desejo de tornar esses sistemas computacionais viáveis, práticos, vendáveis, por que não? Quando foi que deixou de ser interessante chamar a ciência que produzia sobre recuperação de informação, fluxos, disseminação, competências, letramento, socialização do conhecimento? Quando foi que foi interessante deixar de chamar isso de biblioteconomia para chamar ciência da informação? Por quê? Para quê? Wittgenstein vai falar de jogos de linguagem, por exemplo, fazendo uma analogia ao xadrez e a outros jogos, em que os signos são colocados, mas não puramente funcionam como signos. Há um jogo de interesse, há um contexto em que faz um signo ser aceito e ser adotado por um coletivo. Wittgenstein sugeria utilizar a linguagem como ferramenta. Isso que pressupõe a verificação de seu funcionamento, como a palavra funciona em determinado contexto de aplicação, para então compreendermos o seu significado, pois quando muda o contexto, muda o significado da palavra. Esse jogo de linguagem é fácil de ser percebido com a sobreposição dos nomes dos institutos que até então se destinavam à biblioteconomia, bibliotecas, arquivos, por documentação primeiramente, sucessivamente por ciência, tecnologia e informação. A ciência da informação, portanto, foi forjada numa nova base gramatical. E o outro querido chamado Roland Barthes, num livro chamado Semiologia, vai dizer o seguinte: como constituição social, a língua não é absolutamente um ato, escapa a qualquer premeditação. É a parte social da linguagem. O indivíduo não pode sozinho nem criá-la nem modificá-la. Trata-se essencialmente de um contrato coletivo ao qual temos de submeter-nos em bloco, se quisermos comunicar. Certamente seria menos interessante, mas mais ético, contar essa história do ponto de vista de uma ciência que decide atualizar, revisar a sua epistemologia, a sua gramática, seja para melhor se comunicar, para melhor angariar recursos, se inserir no mercado, por que não?
seguir dizendo de uma ciência que trata da produção, da memória, da recuperação, da socialização do conhecimento, sem invisibilizar ou produzir uma cisão que não cola. Eu sou Kátia Costa e vou falar um pouco sobre as mulheres na ciência da informação. Muitas mulheres que se destacaram na ciência enquanto pesquisadoras foram, de alguma forma, apagadas pela história. Além do apagamento exercido com frequência no trabalho das mulheres, as pesquisas apontam fatores que interferem na vida das mulheres cientistas. Pesquisas apontam que 81% das cientistas afirmam que a maternidade teve um impacto negativo ou muito negativo em suas carreiras, com um custo profissional de falta de apoio, impactando em sua saúde mental, muitas delas que são únicas responsáveis por cuidado de seus filhos e filhas. Há também uma diferença significativa quanto à distribuição de bolsas de produtividade entre essas pesquisadoras. Outro fator de distanciamento também são a rotina doméstica das mulheres, que muitas vezes afeta o tempo necessário que elas têm para fazer as pesquisas. Essas e outras questões são observadas na realidade também das pesquisadoras na área de biblioteconomia e ciência da informação. Queremos e é necessário o protagonismo das nossas mulheres cientistas nos espaços por elas ocupados. Isso foi percebido quando os textos lidos em sala de aula, majoritariamente descritos por homens, demonstram as contribuições científicas da CI na perspectiva masculina, deixando as mulheres à margem como se não estivessem presentes no campo da CI e da biblioteconomia. A pesquisa de Romero e Silva fez uma abordagem sobre mulheres ocidentais com relação à escolaridade, evidenciando que as mulheres que serão citadas estão em situação de privilégio em relação à maioria da população brasileira. Haja vista que essas profissionais e pesquisadoras concluíram a formação profissional em biblioteconomia e algumas continuarão produzindo conhecimento e formando novas gerações de profissionais e pesquisadoras. Algumas mulheres na biblioteconomia e ciência da informação em destaque. Louise Noelle Maucles, uma bibliotecária francesa, se dedicou ao papel da bibliografia. Suzanne Briet, bibliotecária e documentalista, tendo se tornado famosa por sua contribuição na área da biblioteconomia e ciência da informação no século passado, conhecida em especial por sua obra publicada em 1951, O que é Documentação. Margaret Elizabeth Egan, pioneira americana no campo da biblioteconomia, ela trabalhou com os fundamentos de uma teoria da bibliografia. Inge Traut Dalberg, profissional da informação formada em filosofia e documentação, tornou como referência a teoria da classificação de Ranganathan. Formou a teoria do conceito e teve uma grande relação com os tesauros. Destacamos na BCI brasileira Lídia Sambaqui, que introduziu inovações importantes na representação da informação, apresentando proposições no âmbito da mediação implícita da informação. Doris Queiroz Carvalho, a bibliotecária e bacharel em Direito, na época funcionária da Biblioteca do Ministério da Fazenda, constatou a necessidade de detalhar a classificação decimal de Dewey na classe 340 referente ao direito. Disto surgiu uma outra classificação, a classificação decimal de direito, a CDDIR. Neuza Dias de Macedo preocupou-se com o papel educacional das bibliotecas, participou ativamente do movimento associativo. Nice Menezes de Figueiredo contribuiu como bibliotecária e docente, focalizando as temáticas ligadas aos estudos de usuário, serviços de referência e desenvolvimento de coleções, produzindo obras referenciais sobre elas. Foi a primeira doutora brasileira em biblioteconomia, titulada em 1975. Agar Espanha Gomes desenvolveu e fortaleceu a docência, os estudos e a produção científica brasileira acerca da temática da organização e representação da informação. Estamos falando de Carlas, Claras, Lídias, Fernandas, Martas, Marias, Doris, Lígias, Elisas,
Giselas, Francieles, Henriquetas, Suzanas, Martas e sobre tantas outras cientistas que foram apagadas da história. Muita coisa foi invisibilizada neste processo de evolução da biblioteconomia para a ciência da informação, como aqui entendemos. Sejam as mulheres, seja a própria biblioteconomia. Talvez tenha faltado à biblioteconomia algo da ordem de uma filosofia, de pensar-se a si mesma. Tenha lhe faltado filosofia da linguagem, para perceber a sua própria gramática, a sua epistemologia, se apropriar disso que lhe é caro. Da interação com a obra de Walter Benjamin, é possível criar toda uma constelação de teorias, práticas, pensamento que dissolvem as fronteiras rígidas entre ética, política e mesmo estética. Esse foi o recorte que fizemos da história da ciência da informação. E aqui vamos aproveitar a língua afiada para seguir dizendo que a biblioteconomia persiste, múltipla, plural, interdisciplinar, longe da objetificação do livro, longe da coisificação da informação. O que se quer é justamente uma coisa outra, não coisificada. Possivelmente, o que tanto biblioteconomia quanto ciência da informação querem é saber da coisa humana, da humanização no processo de socializar conhecimento. E para isso, estamos juntos.